Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Vamos começar pelo segundo assunto. Orengo, foi aprovada na Câmara a MP que vai abrir o caminho para a privatização da Eletrobras. Agora ela depende só da sanção presidencial, da caneta do presidente. Favas contadas, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Sim, favas contadas, finalmente esse assunto está encerrado. Essa é uma discussão começou ainda no governo Temer, da privatização da Eletrobras, e agora com a finalização do debate no Congresso Nacional, vai para a sanção presidencial. E como teve muita negociação, inclusive de integrantes do governo, líderes do governo aqui, diversas mudanças do texto, o que se espera realmente é que o presidente sancione, né? Pode ter ainda algum tipo de veto, mas esse não é o caminho, para aí sim finalizar essa discussão. E aí tem um caráter simbólico aí, Megali. É realmente a primeira grande privatização do governo. Depois de muitas promessas que foram feitas, isso realmente demorou. E tem uma longa lista ainda de empresas que estão em debate de privatização, o caso dos Correios, por exemplo, né? O governo vem sendo muito pressionado para levantar essa bandeira, para defender no Congresso Nacional, porque sem mobilização do Executivo é muito difícil que as coisas caminhem aqui no Congresso. A gente viu nessa discussão da Eletrobras, né? Passaram ali alguns jabutis, né? Esse é um termo que está sendo popularizado aí, que são aqueles contrabandos. Quando a matéria chega no Congresso Nacional, ela chega de um jeito, e aí os parlamentares vão colocando emendas, vão colocando itens ali no texto, né? Agora, uns acabaram saindo aí na última fase da discussão na Câmara. Por exemplo, uma concessão, um benefício, uma indenização que seria dada ao Estado do Piauí no processo de estatização de uma estatal lá do Estado, de energia, né? Porque a MP, ela prevê a privatização aí de outras empresas regionais, e tinha essa indenização dada aí ao Estado do Piauí, mas isso foi retirado do texto. Mas benefícios, concessões foram feitas ao setor das termoelétricas. E isso vai custar um custo. Quem vai pagar esse custo, claro, é o erário, né? Até com o investimento em infraestrutura que hoje não existe em algumas regiões do país para possibilitar essa compra aí de energia de termoelétricas, né? Mas, em resumo, o mais importante é que esse assunto está encerrado no Congresso Nacional e é a primeira privatização aí do governo Bolsonaro. Orengo, queria falar com você sobre você ainda ia falar sobre a Eletrobras, Megali? Eu só ia perguntar para quem... Sim, eu só ia perguntar, Orengo, tem gente que diz que a conta de luz vai aumentar, tem gente que diz que ela vai diminuir. Para quem está interessado nisso, na qualidade do serviço prestado e no valor pago, o que deve acontecer a partir de agora com a iminente privatização? E essa é uma discussão, viu, Megali, que tomou conta aqui do plenário, né? Quem era contra a privatização alegava justamente que o custo ia aumentar, que isso seria repassado ao consumidor. A defesa do governo é que não, que com a privatização a empresa ia ficar mais enxuta, ia ficar mais com modelo de mercado e, em função disso, ia reduzir os custos, inclusive para o consumidor, né? Então, o que o governo está apostando é que a energia pode até ficar mais barata, mas aí é preciso esperar para ver. O governo vai continuar com participação, com ações, não vai ser realmente, não vai ter mais 50% das ações, mas ainda vai poder ter poder de veto. Tem algumas regras ali importantes que têm que ser cumpridas, né? Então o governo ainda tem aí muita força na Eletrobras, né? Mas agora entrega aí para a administração do mercado. Orengo, bora falar então sobre a CPI da pandemia, Bora. Que retoma hoje depoimentos. Hoje tem previsão do depoimento de Osmar Terra. Aliás, ele tem a possibilidade de não comparecer, porque é convidado. Ou de, enfim, no meio da sessão, se julgar que é o caso, ir embora sem continuar respondendo. Já há informação sobre se ele irá mesmo prestar esse depoimento. E também foi marcado o depoimento do empresário Carlos Wizard, né, que faltou, deveria ter prestado o depoimento na semana passada e não foi. É verdade, já vai para o fim do mês, né? Então, depois de muita procura, estava fora do Brasil, teve até busca lá, condução coercitiva que não conseguiu ser cumprida, mas aí ele fechou um acordo, vai no dia 30 que estará na comissão. E os dois, tanto o Carlos Wizard como o Osmar Terra, eles vão responder a mesma coisa, a mesma pergunta, se existia ou não a história do gabinete paralelo, né? Que era um grupo de aconselhamento do presidente. Já tem imagens aí de vídeos publicados, né? O próprio Osmar Terra, que é hoje deputado, foi ministro, ele
se encontrou com o governo, com o presidente 17 vezes, então sempre estava na agenda presidencial. É alguém que o presidente tem em alta conta, já foi secretário de saúde lá do Rio Grande do Sul, né? Mas ele ficou muito conhecido aí na pandemia por declarações para lá de polêmicas, negando inclusive o avanço da pandemia, dando projeções ali que realmente não condiziam com a realidade. E o que os parlamentares querem saber é se essas avaliações feitas em público por Osmar Terra, se isso teve algum tipo de influência em decisões governamentais, né? Agora, Sheila, qual é a grande dificuldade de atribuir responsabilidade a essas pessoas que estariam participando desse grupo aí do chamado gabinete paralelo? É que elas não têm funções públicas, né? Então a CPI vai ter muita dificuldade de conseguir, por exemplo, né, botar lá entre os indiciados alguém que não tem uma função pública e não tem a obrigação de se responsabilizar, enfim, por decisões tomadas pelo presidente, pelo executivo, né? Porque foram consultadas apenas. Então isso vai ser difícil ali da CPI conseguir produzir ao fim do relatório, né, uma causa direta, ali, um nexo direto entre a participação dessas pessoas, né, a consulta que essas pessoas acabaram fazendo e decisões do governo. Agora, sobre o convite, na verdade foi um acordo. Ele foi convocado, é um parlamentar, então sempre tem ali uma negociação entre os pares, né, então ele acabou sendo, em vez de convocado, convidado, mas com esse acordo de que ele esteja na CPI e ele tem prerrogativas diferentes, né? Então hoje vai ser um depoimento que deve ser longo, devem colocar muitos vídeos lá, porque o Osmar Terra deu muita entrevista e questioná-lo, né? O que aconteceu com aquelas previsões que ele tinha feito no início, depois no meio, no fim? O que aconteceu que aquilo não se provou, né? Que tipo de influência isso teve nas decisões do governo? Uhum. E no caso do Carlos Wizard, teve aquele trecho em que ele fala sobre uma orientação para varrer o país de cloroquina, né? Inundar o país. Isso, forrar o país de cloroquina. Aquilo é esquisito, né? Uhum. Ele tá dando entrevista para um repórter da Isto É. Aliás, o vídeo foi divulgado pela Isto É nessa semana. Aí ele interrompe a entrevista e fala: eu tô aqui com o ministro da Saúde. Apresenta o Pazuello. E aí ele diz: a missão que o general me passou. O que um dono de uma escola de inglês recebe missão do ministro da Saúde? Mas a missão que ele me passou foi acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos. Logo, logo, você vai ver aí que o Brasil vai ser forrado com medicamentos ainda na fase inicial do tratamento. Cloroquina, hidroxicloroquina. Então, qual era exatamente o papel do Wizard nesse gabinete paralelo, né? E por que ele recebia missões no governo federal? É isso que saberemos em breve, dia 30, então.